Você chegou logo no tempo, gente. A Tiffany não vai poder chegar a tempo, já estou sentindo falta dela sentada aqui com a gente, mas eu tenho um convidado muito especial, que é o Rômulo Alves, né? Rômulo, formado em psicologia. E aí, Rômulo, me fala um pouco de você. Então, já fiz muita coisa na minha vida, então eu sou meio que chamam de camaleão profissional, né? Já tive passagem em loja, já tive passagem, inclusive, no militarismo. Hoje eu sou psicólogo, recém-formado, botando a ressalva, um membro da comunidade LGBTQIAPN+, e a gente vai ter uma ideia bem bacana hoje aí para trocar com vocês. Sim, exatamente. Eu fiz esse convite ao Rômulo para vir aqui falar um pouco da comissão, né, Rômulo? Sim, sim. Que vai se instaurar aqui na cidade, né? Sim, sim. E é isso, gente. A gente vai bater um papo. A gente vai falar de coisa séria, mas a gente vai falar também um pouco dele, quem ele é, né? Se ele quiser abrir o coração aqui pra gente, pode abrir, tá bom, Rômulo? Gente, é uma trajetória um pouquinho complicada, mas a gente pode tentar. Claro. Mais importante, né, o foco, que é a parte da comissão LGBTQIAPN+, que está sendo formada em Nova Friburgo, dia 28 de junho, que seria o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, a gente, enquanto sociedade civil, se reuniu na Câmara para uma espécie de um encontro, uma reunião, onde tinha alguns vereadores e algumas vereadoras presentes, e a gente decidiu constituir uma comissão de direitos LGBTQIAPN+, na nossa cidade. Agora, por quê? Para quê? Para onde vamos? Sim. Quem sois? Sim. Do que se alimentam? Sim. Uma comissão, ela serve não somente para a gente estar inserido em locais tal como as políticas públicas, os lugares públicos que nos é de direito, mas também em outros locais, em locais que a gente precisa sempre estar lutando para conseguir estar. Então, tem comissão de todos os tipos de alçadas, temas dentro de uma Câmara, sejam elas da parte de saúde, da parte de esporte, da parte de educação, mas a nossa pauta, ela é muito identitária. Então, a gente precisa de pessoas que estejam não só unidas, né, mas que também estejam conscientizadas, politizadas e organizadas, para a gente começar a entender de onde a gente parte, o que a gente vai fazer, e o mais importante, a formação de um fórum popular que não só tenha força, mas também esteja unido, né? Sim, exatamente. Olha como é importante, né? Esse espaço que a gente está tendo aqui na TV do Povo, o programa Logo no Tempo, né, para falar desse assunto. E a gente precisa conectar, a gente precisa chamar mais os jovens, né, para participar, né, Rômulo? Com certeza. Aqui, se a gente for parar para pensar, eu sou muito ruim no quesito trazer dados em pesquisa. Eu sou acadêmico, porém, contudo, entretanto, tenho certa dificuldade. Mas se a gente for parar para pensar até mesmo na nossa rede, pelo menos a gente conhece uma pessoa que seja LGBTQIAPN+. Sim. Sejam elas jovens, já na terceira idade, adultas. Então, todas elas possuem uma causa, todas elas possuem uma bandeira. E a gente está fazendo basicamente isso, reunir essas bandeiras, reunir essas lutas e reunir essas vivências também, né? Claro. Reunir a pluralidade. E eu vejo quem sofre mais com essa situação toda não é só a galera que está lutando, mas é a galera que ainda não está e precisa. Sim, exatamente. Precisa se organizar. Exatamente. E essa organização acho que começa por aí, a gente motivando, conscientizando, sabendo que cada um tem a sua voz e é importante cada um dar a sua voz também. Sim, claro. Como é importante a gente atrair os jovens, né? Tá acontecendo umas reuniões, você pode falar um pouco dessas reuniões, como está sendo, para realmente o povo de casa sentir que eles podem estar lá, né? A gente precisa de pessoas, a gente precisa de mulheres, nós precisamos de todos, né, de todas as pessoas. Me fala um pouco como está sendo essas reuniões, como está sendo o desenvolvimento. Perfeito. A gente está se reunindo toda segunda-feira, às 18 horas, no Centro de Cidadania Hannah Suzarte, que já é um centro formado desde, acho que em 2010, então já tem muita luta aí. É um desmembramento do Rio sem LGBTfobia, é um projeto estadual, então tem muita força o nosso apoio. Toda segunda-feira, às 18 horas, de maneira presencial e também de maneira online. A gente disponibiliza não só um link para participação, né? Mas a gente disponibiliza também um grupo de contato, uma rede, para que todas as pessoas consigam acessar essa rede. Nossa, muito legal. O Espaço Hannah, né? As pessoas têm que conhecer também o trabalho, né? Porque tem um trabalho incrível aqui em Friburgo que atende a população LGBTQIAPN+. Né, Rômulo? Vamos lá.
entrando porque a gente também veio falar dele, a gente veio falar dele também que eu quero saber, né? Psicólogo formado, já mora há bastante tempo em Friburgo, Rômulo? Então, eu meio que já morei em alguns lugares. Já morei em Santa Catarina, já morei bastante tempo no Rio de Janeiro, né? Aqui em Friburgo estou há cerca de 11 anos, mais ou menos. Não revelo minha idade, pois eu tenho contratos pessoais comigo mesmo, que não permitem essa parte, mas também não sou tão velho. Da minha trajetória, eu já fiz muita coisa, já vendi chocolate na rua para conseguir uma graninha daquela Legal. cerveja do final de semana. Legal. Eu trabalhei em loja, e minha família sempre me instruiu bastante para estuda para ser gente na vida. Sim. E a gente, como comunidade LGBTQIAPN+, escuta muito isso, né? Estuda para ser gente na vida, porque você vai ter que sempre fazer mais do que 100% do que todas as outras pessoas. E tem vários atravessamentos. Eu comecei minha trajetória enquanto profissional no comércio, mas depois eu estava estudando para provas de concursos militares. Larguei o ensino médio para começar a estudar para isso. E foi muito doido, porque na época eu simplesmente queria duas coisas importantes. Autonomia, né? Uhum. Independência. E dinheiro, que também é importante. Com certeza, com certeza. Aí eu tive uma passagem na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, durante um ano mais ou menos. Houveram várias incongruências enquanto pessoa, enquanto profissional, fora descoberta pessoal também. E entendi que meu caminho estava no fato de cuidar de pessoas, de estar nesse lugar de quem é o ser humano, entender o ser humano. E com isso fui para psicologia. Sim. Fiquei bastante tempo aí nesse aprendizado para ser o que eu sou hoje em dia. Sim, legal. Gente, aí é Rômulo Alves, que já é meu amigo, que já estou tendo um convívio, uma pessoa super bacana. Legal saber um pouco de você, Rômulo. Então, a gente está abordando a vida pessoal do Rômulo e um pouco da comissão. Falando um pouco, voltando a esse assunto da comissão, me explica melhor sobre o formulário, aonde vai estar disponível. A gente também pode disponibilizar aqui, né, um link que as pessoas consigam acessar. Como vai funcionar? Explica um pouco também. Beleza. Esse formulário foi organizado, né, por uma comissão em tese temporária, que ainda vai haver alguns outros processos, para que a gente tenha um DNA de como que está essa comunidade. Tem algumas perguntinhas ali, mas para as pessoas se sentirem à vontade de escrever está ótimo, mas para a gente também ter alguns recortes de lugares, onde está essa comunidade, por exemplo. A gente quer descentralizar também, trazer mais para Conselheiro, para Olaria, para Lumiar, para Cascatinha, enfim, descentralizar os nossos acessos. E a gente vai disponibilizar um linkzinho, né, com algumas perguntinhas que é sobre problemáticas da comunidade LGBTQIAPN+, aqui de Friburgo, seja na parte de saúde, de emprego, a parte de violência também, insegurança alimentar, moradia, todas essas questões, para que a gente tenha esse levantamento, para quando também a gente tiver uma força, né, poder levar isso para os espaços públicos. Claro. E fazer política pública. Sim, é o que a gente precisa, né? Exatamente. A gente precisa estar atraindo o povo mesmo para ir, né, conhecer. Tá tendo a reunião ali no Espaço Hanna, é importante a gente falar. A gente vai deixar o Instagram aqui do Hanna também. Sim. Quem quiser entrar em contato com o Rômulo, a gente vai deixar o contato. Pode ser, o seu Instagram, tá bom, Rômulo? Para as pessoas conversarem com você, porque você conversa, você fala bem, então as pessoas vão se identificar. E aí, Rômulo, mas vamos continuar falando da comissão. Então, sobre a comissão é importante deixar claro que a gente está fazendo essas reuniões, né? E elas são abertas para quem quiser ir, quem dar direito à voz e dar direito também ao conhecer o que é, porque a gente sempre volta, né, o trato do o que é a comissão, o que é um fórum. Um fórum, ele é uma força constituída pelas pessoas enquanto sociedade civil para organização, tal como acontece com o Fórum Sindical daqui de Friburgo, que é bem organizado. Tem, inclusive, hoje algumas mobilizações, né, sobre o transporte público, entender um pouquinho essa dinâmica. E a gente faz basicamente um mesmo papel, só que com a nossa pauta. Sim. Que seria as pautas identitárias da comunidade, para a gente se entender nesse lugar. Então, a comissão está sendo formada mais por uma questão de necessidade Exatamente. do que propriamente uma vontade. Porque a gente sabe que aqui a nível, não só Friburgo, mas a nível interior, etc., a gente vive uma situação meio incorpórea do o que é ser diferente, o que é você estar nesse lugar de ser diferente.
E, às vezes, a nossa conversa aqui está pegando uma pessoa que seja, talvez um menino, uma menina trans que está se descobrindo agora, um menino gay que está se descobrindo agora, uma menina lésbica que está se descobrindo agora. E não tem referência nenhuma nessa cidade de, para onde eu vou para trocar uma ideia? Sim. Para onde eu vou para ser acolhido? Onde eu vou me sentir acolhido, né? Um espaço que a gente busque realmente saber quem são as pessoas, o que elas precisam, o que elas necessitam, né? O fórum é meio que isso mesmo, né? Exato. É pra gente fazer o barulho. Por exemplo, entender por que os artistas LGBTQIA+, não estão sendo tão bem remunerados quanto os artistas que são héteros. Sim. Eles estão conseguindo contratos, espaços e coisas que esses artistas não estão conseguindo. Sim. E, infelizmente, não é porque é uma falta de vontade. Porque a gente, enquanto ser da comunidade LGBTQIA+, a gente tem que sempre voltar à mesma coisa. A gente não basta só fazer o nosso trabalho. Sim. A gente tem que ficar botando os espaços políticos, lutando por coisas que já nos são de direito. Sim, ficar lutando muito, né? Sempre na Exato. luta, né? Por exemplo, eu sou psicólogo, mas eu tenho que ser psicólogo e fazer mais de 100% do meu trabalho, estar inserido nos lugares públicos, privados, para ter o meu nome valorizado. Sim. E saber disso, para mim, já é ruim. Eu já falo de um lugar onde eu me considero muito privilegiado só por ter uma faculdade. Sim, sim, exatamente. Então, assim, vamos pensar junto. Esses artistas já trabalham com arte, ainda tem que se preocupar com mobilização social para cobrar das entidades públicas espaço nesses locais que nos é de direito. Exato. É complicado. Então, tem pontos importantes, né, que a gente gostaria de tratar para falar dessa comissão, sim, que é a parte da representatividade e do quanto você, enquanto pessoa que está assistindo, é não só necessário, como é parte da sua existência, sabe? Sim. A gente está chamando de maneira muito amistosa, com um clima bem moderado, para que as pessoas se unam a gente nessa causa, claro, e deem a sua voz, que é muito importante. Sim. É importante mesmo, né? Atrair esse jovem, atrair as pessoas, para elas saberem como funciona, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Ou tem medo até de ir. Eu já notei isso, né? Até lá, uma vez que a gente estava lá na Câmara, as pessoas parecem que têm medo de ir lá. Sim, é o lugar do povo, né? Exatamente. De bater uma conversa, saber o que está acontecendo, né? Exatamente. E a gente tem que entender que cargos que são feitos a nível eleição, eles não são eternos. Sim, exato. E as pessoas não são vereadoras, elas estão enquanto vereadoras. Elas não são deputadas, elas estão como deputadas. Elas podem simplesmente sair dali de uma hora para outra, se não for à vontade do povo. Sim, exatamente. Então, assim, do povo emana o poder. E a gente tem que entender que a gente também é povo. A gente que é LGBTQIA+, a gente também contribui nesses espaços. Com certeza. A gente não só contribui em eleição, a gente paga imposto, a gente vive o mesmo mundo que as outras pessoas vivem. Exato. E a gente só quer os mesmos direitos. Exato. A gente não quer nem algo melhor, algo que seja superior a um ou a outro, em detrimento de algo pessoal. A gente só quer os nossos direitos. Verdade, né? Ter essa voz, né? Exatamente. É verdade. E a questão dos artistas é só o começo. Sim. Eu já tive a oportunidade de ficar 1 ano no Tribunal de Justiça em estágio. Uhum. E lá eu participei da CPMA, que é a Central de Penas e Medidas Alternativas. Inclusive foi um espaço de muito aprendizado, com uma equipe maravilhosa e um aparato que eu tenho muito orgulho de ter participado. Mas eu entendo que ainda falta muita coisa dentro até mesmo do setor de justiça para a comunidade. E faz um certo sentido a gente colocar alguns retratos, que é como que essas pessoas estão sendo amparadas e acolhidas dentro desses espaços. Sim. É saber que as pessoas estão recorrendo a meios ilícitos para conseguir a empregabilidade e ao mesmo tempo vão para lá, e ao mesmo tempo vai ter a questão de ser preso ou constar isso em ficha e nunca mais vai conseguir um emprego. Como que isso funciona, entendeu? Sim. E é pensar essa política pública, a gente trocar essa ideia. Sim. Gente, está sendo ótimo, está sendo incrível, porque eu estou aprendendo muito lá, tem coisas que eu não entendia também, e estou entendendo através do Rômulo, daquela equipe que está se formando, e a gente realmente quer convidar você, jovem, convidar realmente as pessoas. É importante a gente falar sobre isso hoje, por isso que eu trouxe a Rômulo aqui, para realmente, né, a gente falar, tipo assim, para as pessoas se sentirem confortáveis. Às vezes a gente falar um assunto que é muito sério, tipo assim, as pessoas podem achar, ai, será que eu vou lá? Vai ser só aquele, né? Sim. Então a gente está falando, gente, assim,
para vocês se sentirem à vontade, né? Ir lá. Exatamente, falar. Sim. Assim, é aquilo, né? A gente tem um objetivo, a gente tem um foco, que é uma formação de uma comissão. Sim. Pra gente lutar pelos direitos, fazer barulho, fazer com que a gente tenha essa força, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode expandir para outras coisas que sejam importantes, que é o acolhimento, você trocar uma ideia, fazer uma roda, inclusive até mesmo um dos membros das reuniões, né, já ofereceu um espaço dele, que fica em Conselheiro, para a gente fazer uma organizaçãozinha de uma roda de conversa, pegar umas temáticas bacanas. Sim. A gente está organizando isso um pouquinho melhor, mas vai ser um convite que vai ser aberto para toda a comunidade, para aparecer, para ir. A gente vai organizar um pouquinho melhor, né, para também não ficar soltando logo de imediato. Mas que eu acho que é importante a gente falar com uma linguagem que seja acessível para todo mundo. Igual, eu pego, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe, ela não tem nem ensino médio direito, entende? E tem alguns assuntos que eu até mesmo aprendi na faculdade que eu queria conversar com a minha mãe, assuntos diversos que eu queria conversar com a minha mãe. Aí minha mãe falava comigo às vezes, esse negócio do mercado tá muito caro, né, menino? Aí eu falava, mãe, sabe por que tá caro? Ela falava, não sei que tá caro, mas tá caro. Aí tem que explicar uns troços, tipo, como é que você explica preço de paridade internacional com uma pessoa que não tem nem ensino médio direito? Aí você fica naquela de, cara, você tem que acessar esse discurso, você tem que dinamizar o seu discurso para que essas pessoas sejam acessadas. Sim. Chegar e falar assim, mãe, olha só, vamos pensar junto aqui comigo, você ganha em dólar? Eu não ganho em dólar. A gente mal ganha em real. Tá lutando bastante. Imagina só, você tem essa hortinha aqui, você plantou o limão, botou o limão ali, o limão nasceu, ficou feliz, aí na hora que você vai pegar o limão, chega uma pessoa do nadão e fala pra você, então, pra você pegar esse limão aqui, você tem que me dar $1. Dentro do teu quintal de casa. E ela já entendeu, ela sabe que com isso vai modificar o preço das coisas. Sim. Com isso vai começar a dar problema no bolso dela. Então, tipo assim, é dinamizar um pouco mais esse discurso e chamar essas pessoas para entender que a gente quer ouvir essas vozes e a gente quer ouvir vozes diferentes. Representatividade. Quem quiser estar lá e seja da comunidade. Exato. Até mesmo os pais e mães. A gente teve lá a presença de uma mãe, que é de Lumiar, que tem um filho trans e se reuniu com a gente e trocou as vivências dela, falou o que ela acha que é importante. É sobre isso, né? É sobre trocar vivências, é sobre estar lá, é sobre realmente estudar o assunto, você vai começar a se sentir à vontade, falar, né? É isso que a gente quer levar para vocês. E ter, tipo, uma dinâmica também que as pessoas entendam a gente, né? Exato. Talvez a pessoa ache assim, eu vou lá, mas é muito sério esse assunto, né? Não gosto de ficar ali naquela sala, aquele assunto tá muito sério. E as pessoas não se sintam, mas não, gente, a gente vai estar lá para acolher mesmo, né? Qualquer dúvida, né? Exatamente. A gente, claro, tudo que é dito em reunião, tudo que é exposto em reunião, a gente procura não abrir muito, né? Que seja coisas muito pessoais, mas a gente sabe que fora esse assunto sério, fora uma coisa que a gente sabe que é sério, precisa de um foco, tem sempre um momento que as pessoas se sentem confortáveis de falar sobre as suas vivências. E pra gente isso é muito importante, porque a gente tem um recorte de uma pluralidade de ideias, de coisas, de vivência. Tem gente que por exemplo, falam sobre a comunidade trans, fala muito sobre a questão do tratamento hormonal. De, você sentir a sua identidade e de validar essa identidade sendo a pessoa que você nasceu sendo. Sim, exatamente. E, isso é um recorte completamente diferente que foi dito e que a gente precisa acolher. Sim. Precisamos de mais Rômulos nessa cidade. Longe de mim, eu sou uma pessoa só e tem muita pessoa melhor. Mas fala muito bem, se comporta muito bem. Vamos ver você falando. Vamos lá. Agora eu tô voltando no pessoal, a gente vai pra comissão, a gente volta no pessoal do Rômulo, da Rômulo. Me fala assim, Rômulo, dos seus sonhos, assim, morando aqui na cidade. Perfeito. Mas qualquer coisa relacionada ao pronome pode ficar bem tranquilo, me chama um pouco como um gênero fluido, então eu já explico um pouquinho melhor. Tá bom. É até bom explicar, né? Quer começar? Vamos lá. É uma pessoa que não necessariamente vai estar definido em um ou outro gênero, ele vai transitar sobre os dois. Eu sei que é um assunto muito complexo, não vamos resolver isso em 3 minutinhos ou 2 minutinhos de conversa. Exatamente. Então a gente pode só, primeiramente, colocar essa premissa por aí. Sobre sonhos, olha... sonhos pessoais ou sonhos para a cidade?
Pode ser pessoal, para a cidade, porque a gente está implantando, né, uma comissão temporária, porque também já faz parte de um sonho, né? Sim. E você está tendo bastante voz ativa lá, falando, conversando, fazendo eu entender também alguns assuntos que eu não entendia. Mas pode falar sobre sonhos seus e sonhos. Abre seu coração. Vou tentar. A questão de sonhos para essa comissão, para o que está sendo formado. A gente tem aquela filosofia, né, de sempre quando a gente está crescendo, tem uma geração anterior falando na minha época isso, aquilo era mais difícil, sempre tinha problema, tinha questão, tinha coisas boas, mas o meu sonho é não ter que fazer esse discurso para as próximas gerações, que saber que está um terreno maneiro para você que quer se descobrir, que você já se entende enquanto LGBTQIAPN+, já tem uma sementinha implantada ali para falar, é confortável você ser quem você quiser ser, amar quem você quiser amar e você estar nos espaços. Para mim é mais ou menos por aí. Não foi uma crítica às gerações, inclusive eu tenho críticas à minha, que é às vezes a falta de motivação, de mobilização, mas se eu puder ver uma geração seguinte sem os problemas que a gente passou enquanto geração passada, enquanto a geração dos meus pais, dos meus avós e etc, eu vou estar muito feliz. Que lindo! É tão bom ver você falando assim, é forte, né? Você quer deixar uma frase assim? Tem uma frase de um cara que eu particularmente sou muito fã, que fez um livro, inclusive, incrível, que é Pele Negra e Máscaras Brancas, que é o Frantz Fanon, que é um psiquiatra, psicanalista antiliano, que teve toda a sua trajetória pautada em ser um cara muito acadêmico, muito atuante nas políticas. Enquanto muita gente estava andando, esse cara precisava de correr. Meu corpo faz de mim uma pessoa que precisa questionar, parafraseando, que infelizmente ou felizmente nossos corpos, nossas identidades precisam estar sempre em questionamento, porque a gente sempre é questionado. Sim. Uau. Uau, gente. Então é isso. A gente também, quando chega perto do final do programa, a gente fala assim, a gente pergunta para a pessoa se teve alguém que te motivou muito para ser quem você é hoje. Sim. Porque você me passa muito isso, tá? Você vai saber agora. Você vai saber agora, porque a gente está tendo intimidade aos poucos, né? A gente está se conhecendo aos poucos, né? Mas vamos lá. Vamos lá, hein? Gente, agora. Então, é meio clichê, né? Mas meus pais, eles foram uma base muito bacana para entender o meu eu, por mais das dificuldades que eu entenda que se aconteceram no meio da trajetória. Minha mãe, ela é o tipo de pessoa que eu posso estudar a minha vida inteira, mas eu não vou conseguir fazer o que ela faz, que é ser uma pessoa tão única, cativante, que se comunica de uma maneira, sei lá, pra mim até não tem como definir, mas ela pra mim é uma pessoa incrível, me ensinou a ser quem eu sou. Meu pai também, ele é uma pessoa incrível que me ensinou a ser quem eu sou, e eu tive privilégio pra caramba dessa parte de ter dois pais que me ensinaram coisas, por mais das dificuldades que já aconteceram, de estar no lugar que eu estou. Sim, que incrível. Você quer pontuar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Só fazer uma chamada mesmo. Sim. Toda segunda-feira, às 18 horas, estamos nos reunindo no Hannah Suzarte para que a gente faça essa comissão ir para frente. A gente já está a poucos passos de construir um fórum, e não só de maneira presencial, mas de maneira online. E eu desejo a todos um ótimo mês, uma ótima vivência, que a gente consiga não só construir essa luta, mas também dar continuidade a ela. Que lindo, gente. Rômulo é incrível, passa uma energia incrível. A gente vai te trazer de volta aqui para você bater um papo com a gente. E é isso, gente. Esse é Rômulo Alves. Nós vamos deixar o Instagram do Rômulo, tá bom? Vamos deixar o Instagram lá do Espaço Hannah, o Instagram da comissão. Sim, a gente formou o Instagram da comissão. E é isso, gente. Quem quiser bater um papo com o Rômulo, segue ele, que ele vai bater um papo. Ele é um garoto incrível. Espero que ele venha aqui mais vezes. Claro. O nosso programa chega ao fim. Quer dizer, chega ao fim agora, mas a gente vai trazer ele de volta aqui, tá bom? Um beijo grande, gente. Até.